Letícia, durante a sua caminhada, a sua jornada, né, nesses últimos meses como candidata a deputada estadual, você tem passado por várias cidades de Minas, principalmente na sua região, né, sua terra natal, na região diamantina, aqui em Belo Horizonte. E o que você tem ouvido das mulheres? O que tem te impressionado ou te emocionado quando você escuta a história dessas mulheres que estão abraçando a sua campanha? Primeiro, eu fiquei muito impressionada com o quanto as mulheres estão se unindo e se conscientizando que a nossa junção de propósitos só fortalece o nosso meio feminino, assim. O quanto que é importante a gente tanto incentivar uma outra, como apoiar mesmo, acolher, sabe? Não custa muito. Não custa muito você incentivar uma amiga que tá emocionalmente abalada, que tá financeiramente prejudicada, o negócio dessa mulher, o sonho dessa mulher, que às vezes quer mudar de emprego, quer mudar de profissão, ou que seja começar a se adentrar no mercado de trabalho. A gente encontra nessas andanças que eu fiz por Mendanha, por Couto de Magalhães, por Rio Preto, por Juscelino Kubitschek, Diamantina. Eu andei muito lugar, né? Capelinha, Turmalina. Sou apaixonada com minha terra toda. E o Alto, Médio e Baixo Jequitinhonha é uma região em que as pessoas, as mulheres especialmente, precisam ser apadrinhadas. As mulheres carecem desse olhar feminino que abrace e que olhe para tantos projetos. Eu tô impressionada com quantos projetos bonitos já existem, com pouquíssimo ou nenhum incentivo. Eu não falo nem público, não, mas da sociedade mesmo. Tem mulheres lá fazendo trabalhos. Eu conheci a doutora Kíria, que é uma delegada, e toda a delegacia dela, a Delegacia da Mulher em Diamantina, que é uma coisa fantástica. Ela tá tirando o dinheiro do próprio bolso para investir quando ela vê que faltam recursos, que não tem incentivo, mas que ela vê o quanto precisa, o quanto tem mulher que já passou por alguma experiência parecida com a dela, que ela inclusive foi vítima, acredite se puder, uma delegada super empoderada, super feminista, foi vítima de violência psicológica, né? E ela tá lá fazendo um trabalho de corpo e alma, de entrega. A gente vê o quanto a mulher tem esse compromisso com o outro. A gente naturalmente se envolve mais do que o que é demandado pra gente. Ela vai além daquilo que é o que tem que ser feito. Ela não faz só o que tem que ser feito, ela faz mais do que tem que ser feito. Ela faz o que ela tá vendo que precisa, sabe? Eu acho lindo. Amor, né? Tem um propósito. Com amor, com propósito. Ela precisa de mudança. Ela sabe que não existe espaço como existe pro homem. E ela entende que ela vai ter que se sacrificar. Quem realmente está envolvida com as causas da mulher, nesse momento ainda, ela precisa sacrificar. Vai um pouco além do que o que tem que ser feito. A gente vai além. Aí eu vi um projeto lá de empreendedoras lá em Capelinha. Coisa mais linda. Coisa mais linda. É uma feira de empreendedoras. Elas fazem uma vez por ano. Isso já existe há 4 anos. Mas não existe dinheiro público algum. É simplesmente com a associação comercial que sobra ali né, por mês. E elas fazem uma feira lindíssima. Mas aí eu penso, e aquela moça lá de... É Campo Alegre, Helena? Monte Alegre? Campo Alegre? Monte Belo que você Não, Campo Alegre. É um lugarejo perto de Turmalina, que é uma pessoa que não tem nem ensino fundamental direito. E que faz um trabalho maravilhoso, sabe? Com a mão, com isso aqui, ó. Com o que Deus deu pra ela. Ela só usa água pra fazer aquilo e um forninho lá no quintal. Essa mulher não tem R$1.000 pra comprar um espaço nessa feira de empreendedoras. Que, aliás, é feita com muito amor e muito esforço. Mas eu fico pensando, e essa outra? A gente precisa ter espaço pra todo tipo de mulher. Pra todo tipo de trabalho. Incentivo, alguém que cuide,
Alguém que olhe como a doutora Kyria lá em Diamantina, que fez a rede de mulheres junto com outras tantas mulheres e que abraça mais de 30 cidades dentro do Vale de Jequitinhonha e traz um apoio de informações, psicológico, jurídico, de ajuda mesmo, de falar que não tem uma casa de acolhimento para você na cidade, vem para minha casa, eu tenho uma amiga que vai te acolher. Sabe assim, é algo que dá brilho nos olhos e que dá vontade de você entrar junto e falar: eu quero apadrinhar todos esses projetos que já existem, porque eu não vou aqui falar que eu vou criar um projeto novo. Eu não tenho vontade aqui de fazer uma política, de falar que eu vou mudar o mundo pelo meu ego, pelas minhas ideias. Já existe muita mulher boa fazendo trabalho sério. E o que eu quero fazer é cuidar dessas mulheres, é incentivar essas mulheres. É falar assim: aqui, vocês não precisam estar sozinhas. Vocês precisam de incentivo, sim. Um projeto bonito desse precisa crescer, precisa abraçar mais mulheres. E eu tô muito animada de fazer esse trabalho. E eu tenho certeza que eu vou ser uma dessas tantas que eu conheci nas andanças em Minas Gerais, uma dessas tantas que cuidam de outras e que a gente vai fortalecer essa rede de apoio que já existe, mas que não tem incentivo e não tem apadrinhamento. Eu quero apadrinhar cada um desses projetos de Minas Gerais, lindos, e que vão ganhar cada vez mais espaço e voz dentro da sociedade. Sim, exatamente isso que ia complementar, né, Letícia? Você, com a voz que você tem, né, com a sua rede, né, de relacionamento, por todo o trabalho, por toda a sua trajetória, jornada profissional, né? Então, isso consegue dar força para esses projetos que já existem, né? Então, quantos projetos, né, precisam desse apoio e a importância desse trabalho, né, do empreendedorismo e principalmente, né, de criar essa liberdade financeira, essa independência financeira para essas mulheres, para elas conseguirem sair muitas vezes de relações abusivas, né? Porque a gente ainda hoje, 2022, muitas mulheres presas em relacionamentos por dependência financeira, dependência, né, financeira, dependência emocional. E você tem conversado com mulheres, né, de vários níveis, né? Você tem ido de ponta a ponta, né? Desde aquelas mulheres mais simples, né, visitando comunidades, né, catadoras, até pessoas, né, com um nível social maior, mas que também vivem, né, relações abusivas, como você essa semana teve uma live, um momento, né, que essas mulheres se abriram e falaram um pouquinho das experiências delas. Não tem cara. Não existe um tipo de mulher, né? A gente foi criada para acreditar que existe um perfil, que você olhando para mim aqui, você tá me fazendo uma leitura a meu respeito pela imagem que você vê. Então você vê uma loira de mega hair, de batom rosinha, com um terno rosa, com uma pérola aqui, e aí você fala: quebrou a unha, ela tá chorando. Né? Quem é essa aí? Né? Menina. Quantas vezes eu fui chamada de menina? Com meus 35 anos, até me sinto feliz. Mas, enfim, subestimada pelo que eu aparento ser. E aí a gente quebra esse estereótipo quando você entende que a violência, ela não tem cara. A violência, ela existe de diversas formas. E a gente precisa ter consciência disso, porque as nossas histórias se cruzam o tempo inteiro. A mulher sabe o que outra mulher vive. E hoje eu tenho um pouco de experiência de vida e profissional para poder avaliar o quão importante é a gente escutar a história da outra. A gente não julgar. Se eu aprendi uma coisa com essa pandemia, além de tantas outras em relação à vida em si, à perda de pessoas, né? Não só isso, mas assim, de não julgar. A gente ficou muito em casa na pandemia. E quando a gente fica muito parado, né? Como é que fala, gente? Cabeça vazia, oficina do diabo, né? Cabeça vazia, oficina do diabo. A gente fica muito parado. O que a gente faz? A gente começa a assistir a vida do outro. Dentro da internet, especialmente. Você começa a assistir o outro e, na sua posição de espectador, você decide julgar o outro com o seu olhar, todo cheio de preconceito.
é mentira a gente falar que a gente não usa o preconceito no nosso dia a dia. A gente precisa treinar o nosso olho. Todos nós. Eu digo todos. Eu continuamente eu fico me barrando, eu fico me punindo de falar assim, Letícia, calma, você olhou essa pessoa como ela tá se apresentando ou com um olhar julgador pelo que ela aparenta ser ou por uma fala dela? A gente não pode individualizar uma pessoa pela fala, pela aparência, por como você conheceu ela. Às vezes você conheceu ela num momento tenso, num momento em que ela não estava bem psicologicamente. Então, tudo isso conta, sabe? E hoje eu vejo as pessoas como pessoas. Eu vejo as pessoas com olhar humano. Eu vejo as pessoas com uma empatia que todos nós precisamos ter. Porque se eu não uso com o outro e o outro não usa comigo, a vida vai continuar como ela é. E eu preciso, se eu quero reclamar que o outro não tá me olhando com empatia, com humanidade, eu preciso plantar isso de alguma forma, sabe? Pra que aí sim eu me indigne. Hoje eu sou indignada quando uma pessoa me distrata ou trata alguém que eu amo com preconceito, porque eu acolho as pessoas e eu me treino o tempo inteiro. Isso é um treino, sabe? É um treino que a gente precisa ter diariamente. E você falou das catadoras. Olha como é curioso. Eu fui apresentada por esse projeto há um pouco de mais tempo. Eu fui apresentada um dia que eu tava indo embora de Diamantina. Tinha ido em Diamantina, ver meus pais, ver minha família. E aí, no dia que eu ia embora, uma amiga minha falou, Letícia, vai lá nas catadoras de latinha. Vanessa, minha amiga, Vanessa Dumont, uma pessoa super social, sabe? Ela é assistente social, uma pessoa muito humana. Minha melhor amiga, Diamantina, minha amiga de infância. Letícia, conheça esse projeto, você vai achar a coisa mais incrível. É muito lindo o trabalho que essas mulheres estão fazendo. Ai, que pena, eu tô saindo já de Diamantina, não dá tempo e tal, tem compromisso. Não fui. E aí agora, nesse momento, eu fiquei assim, poxa, na política, será que eu vou lá? Vai ficar parecendo oportunismo. Ai, será que eu vou? Ah, não vou. Falei, quer saber? Que se dane o que o povo vai pensar. Eu preciso fazer o que é certo, o que meu coração tá pedindo, o que Deus tá olhando lá em cima e falando assim, minha filha, eu te coloquei nisso, é porque você tem voz. Se você não tivesse voz, eu não tava te convocando, não, minha filha. Vai, se toca, né? Sabe? E Deus fala muito assim comigo, porque Ele sabe que eu sou meio lerda, tem horas. E aí Ele fala assim, minha filha, eu te coloquei numa posição de ter voz dentro da sociedade, não foi à toa não, filha. Não é pro seu ego não, bobona. Vai lá, porque eu preciso de você lá. Porque não tem outra pessoa com seus quase 1 milhão de seguidores pra ir lá e mostrar esse projeto. Não tem outro diamantinense que tenha essa repercussão e que tenha esse olhar empático sobre questões sociais. Então, eu te coloquei nessa posição de destaque, não foi à toa. Eu falei, pô, Deus, valeu, tô indo. Você me manda, eu peço. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Fui lá. Você não acredita. Eu me sentindo assim. Minha terapeuta até fala comigo, Letícia, você tem uma mania de se sentir inferior a pessoas que você admira. E eu cheguei assim, tipo, quem sou eu diante dessas mulheres que estão aqui, fazendo um trabalho lindo desses? Não recompensado da forma que deve ser financeiramente, óbvio, né? São pessoas assim, de muita simplicidade e que fazem um trabalho árduo todo dia. E que eu duvido que tenha gente todos os dias que aplaudam ela, como, por exemplo, me aplaudem dentro da internet, que eu posso fazer oi, que o povo tá linda, maravilhosa, te amo. Elas não têm isso todo dia. Mas são mulheres. Alguém olha pra elas, né? Raramente alguém olha pra elas. Olham assim, oi. E eu se dão oi. E eu olhando pra elas, tipo assim, gente, olha o trabalho que essas mulheres estão fazendo. Não é só o trabalho delas de reciclagem, de cuidar do meio ambiente, mas de conscientizar as pessoas, de mudar a cidade. É uma coisa muito linda, é muito maior do que simplesmente um trabalho ali de 50 mulheres. Isso é transformador para uma sociedade inteira. Isso é transformador não é só para uma sociedade inteira, é para uma geração futura. Eu entendo o papel que elas desempenham. E eu fico assim, eu cheguei lá, tipo assim, nossa, eu tipo, sem graça com elas, porque eu entendo o valor delas, mesmo.
E quando eu saio de lá, a gente faz, né, os vídeos. Eu fiz uma live e tal, contando o projeto. E quando eu saio de lá, elas me agradecendo. Elas me agradecendo. Gente, o tanto que eu cresci com o encontro daquele, o quanto que aquilo ali me encheu de esperança na vida, nas pessoas. De falar assim, gente, tem muita gente séria ainda. Muita gente desacredita na política e eu sou uma dessas pessoas, tá? De desacreditar e de falar assim, gente, não tem jeito. Não tem jeito. Não tem como combater esse sistema do jeito que é. Por um lado tá ruim, pro outro também. Mas quando você vê pessoas assim, você fala, não, tem jeito sim. E eu quero participar disso, eu quero fortalecer isso, eu quero me unir a essas pessoas. Onde eu estiver, dentro, na política, fora da política, onde eu estiver, eu quero me unir a pessoas de propósito, de coração, e que estejam empenhadas em fazer a diferença. E aí, essas mulheres me agradecendo. Legal. Nossa, eu fico até emocionada. Elas me agradecendo por eu ter ido lá. Eu não fiz nada. Por ouvi-las, né, Letícia? Por eu valorizar um trabalho que merece todo o valor do mundo. E eu, assim, aqui, quem sou eu? Eu não faço isso aqui do que elas fazem. E elas se sentindo agradecidas a mim, gratas a mim. Eu fiquei constrangida. Eu falei assim, poxa vida. Eu pensei em nem ir lá. Eu pensei que elas me veriam como uma oportunista, que outras pessoas poderiam me ver. E elas me agradeceram. As mulheres, elas só querem ser acolhidas, né? Em muitos momentos. E Letícia, você tocou num ponto aí durante sua fala, só pra gente, tá fora do roteiro, mas pra gente poder voltar lá atrás pra continuar, que eu acho que é importante, que muitas mulheres, né, com a pandemia, ficaram presas dentro de casa, né, tinham relacionamentos que os dois saíam, voltavam, e esses casais viveram conflitos, né, muito grandes em casa durante a pandemia, por causa desse confinamento, né, e você entende confinamento melhor do que a gente. Como que foi pra você esse período da pandemia, né, você com seu ex-relacionamento, né, seus filhos, foi um momento conflituoso ou você conseguiu passar pela pandemia de uma forma saudável? O que você falaria para essas mulheres que viveram, né, na pandemia relações difíceis? Eu creio que a pandemia realçou muitos problemas que já existiam, né? E, claro, acarretaram outros, porque a convivência ela é muito difícil, independentemente da pessoa que você esteja, né? A gente vê que um relacionamento de irmãos, pais e filhos, existe conflitos diariamente, porque são personalidades diferentes. Isso é natural de qualquer relacionamento. Mas a pandemia, com a tensão toda de você não ter círculo social para poder extravasar um pouquinho ali, gerou realmente uma tensão. Na minha vida, eu tive o privilégio de estar numa casa, num lugar afastado, em que eu tinha espaço para poder respirar. Eu imagino quem vive num aglomerado, eu imagino quem vive numa periferia, eu imagino quem viva num apartamento que seja, até um apartamento bom. Mas assim, é um espaço muito menor. Então eu creio que isso gerou uma tensão em todas as pessoas muito grande, não só em termos do relacionamento em si, mas eu creio que a questão financeira, ela define muito o termômetro de um relacionamento. A questão financeira, ela atinge muito um relacionamento. E é de uma maneira tão discreta, a gente subestima o poder disso numa relação, porque isso é um tabu. A mulher não pode falar de dinheiro dentro da relação, porque se ela fala, ela não ama. A mulher que fala de dinheiro, ela não ama. Né? A mulher tradicional mineira, antiga, com a criação antiga. Eu tô falando da nossa criação antiga, tá? Nos grandes centros, na região metropolitana, no sul de Minas, a mulher já tá um pouco mais empoderada de si. Mas a gente ainda vê esse enraizamento cultural muito forte de que a mulher não pode falar de dinheiro. Se a mulher falar de dinheiro, ela é interesseira, ela tá pensando só em si. Ela é ambiciosa demais, é gananciosa, ela não gosta do homem, mulher gosta de dinheiro. Então quem não escutou isso na vida?
Mulher gosta de dinheiro, mulher não gosta de amor. E eu creio que é justamente o contrário. A mulher tem uma organização financeira natural, com raríssimas exceções, muito grande. A mulher administra melhor o dinheiro. 70% dos empréstimos bancários, isso saiu uma pesquisa, não vou falar o nome do banco, mas saiu uma pesquisa de um determinado banco, em que 70% do dinheiro dos empréstimos, embora não seja em nome da mulher, porque a mulher não tem comprovação de renda para pegar o empréstimo, então pegam em nome do homem, mas quem administra é a mulher. Por quê? Porque ela sabe melhor como administrar o dinheiro. Isso é fato, né? Isso é fato. E o que acontece? É um grave problema, porque a mulher não tem comprovação de renda em geral. Por quê? Enquanto ela está apoiando o seu companheiro para que ele galgue melhores espaços no mercado de trabalho, alcance um espaço melhor, busque uma promoção, busque uma dedicação full time ao trabalho e fique até mais ausente dentro de casa, ela está cuidando da casa, dos filhos, às vezes de um trabalho, mas é uma rendinha extra, não tem aquele mesmo empenho do homem. Por quê? Porque nessa hora ela está empenhada em fazer aquele homem ter sucesso. Ela se coloca muito nos bastidores, mas com uma dedicação imensa. E que sem essa dedicação, certamente esse homem não chegaria no patamar que ele está. Assim, um homem que é inteligente, ele sabe disso e reconhece e valoriza isso. Mas não é todo homem que faz isso, a gente sabe, né? E você falando isso, né, vem várias questões, né, que acontecem na vida da mulher. A primeira que, às vezes, quando uma mulher tem até uma situação financeira melhor do que o homem, porque isso também, né, tem acontecido cada vez mais, né, as mulheres hoje já tem uma porcentagem grande de mulheres, né, que são chefes de família e que esses homens, né, estão ali também num papel, né, de ajudar, de participar, mas que tem um papel financeiro menor na casa. Também esses homens que às vezes não sabem lidar com isso, né, os homens também estão um pouco perdidos, né, essas mulheres que ganham muito, mas muitas vezes… 80, eu vou te dar um dado que você vai ficar triste. É triste. 80% das mulheres mineiras que são chefes de família estão sozinhas. Olha que esse homem triste. se sente humilhado, né? Em estar ao lado de uma mulher que ganha mais. E se essa mulher em algum momento toca em alguma questão financeira, ele acha que ele está sendo colocado para baixo, que ele não está sendo respeitado, né? O espaço dele. E dali começam, né, Letícia, vários abusos, né? Vários abusos psicológicos, às vezes abusos físicos mesmo, né? A questão da violência. E uma outra situação também é que muitas vezes, quando a mulher cansa, né, dessas relações abusivas que ela vive, né, em vários níveis, e ela pede separação, ela tem que lutar por uma pensão, que às vezes é uma merreca, né? Que ela vai receber ali 30%, 20% de contribuição para poder cuidar de 1, 2, 3 ou mais filhos. É algo a ser questionado. Eu, honestamente, como deputada, eu pretendo rever, entender o caminho que é para rever e realmente reverberar alguma decisão que sirva para nossa vida no dia a dia. Eu não quero correr atrás de uma coisa que não vai mudar em nada, que vai fazer barulho e não vai realmente mudar a nossa vida. Porque é um absurdo. A gente precisa olhar caso a caso, porque é verdade. Se você deixa a sua vida de lado com o propósito de apoiar a vida profissional de um homem, isso precisa ser recompensado se você tiver um relacionamento desfeito. Embora seja momentâneo. Porque mulher nenhuma, esse tipo de mulher nenhuma quer depender de um homem que a maltrata. Mulher nenhuma quer depender de um homem que a abusa e maltrata dela. Ela só quer se reerguer. Afinal de contas, ela passou quantos anos se dedicando a ele, aos filhos, à casa, à conta, à organização da casa, à organização quando, se ela tiver uma ajuda de fora, uma babá, ou uma doméstica, ou uma faxineira, é ela que descobre se a moça tá doente, e no dia que ela tá doente é ela que tem que faltar ao trabalho, é ela que tem que ficar em casa, e no dia da chuva, e no dia da tempestade, e no dia do acidente de trânsito, é ela que tem que buscar
o filho, e que atrasa, e que pega trânsito, e que chega atrasada no trabalho, e que chega atrasada no médico, e que perdeu o médico porque deu trânsito, e que perdeu o trabalho e levou um xingo do chefe porque o trânsito estava agarrado, porque ela estava levando o filho. E é isso. A vida da mulher é isso. E não existe recompensa? A conta não fecha. A conta não fecha. Isso não é pedir muito. Isso é o justo. O justo. Isso não é nem compensatório, para falar a verdade. Porque o que você perde, o tempo, a dedicação, o amor que você tem, isso aí, dinheiro nenhum compra. O amor não custa dinheiro. Ele custa tempo, ele custa dedicação, ele custa paciência. Ele custa muitas coisas que o dinheiro nenhum compra. Você não consegue contratar uma pessoa para ter amor por você, para deixar coisas por você. Você pode pagar o salário que for. Se eu agora falo para você, ó, Débora, quanto que você quer? Eu vou te pagar 30, 50 mil reais para você deixar seu filho. Na hora que ele te chamar, você vai estar aqui. Na hora que você tiver um problema no emprego, eu quero que você esteja aqui. Você vai falar, Letícia, não vale para mim. Eu não vou deixar as coisas que eu amo para dedicar, nem que você me dê 100 mil reais. Então, essa dedicação, essa renúncia que nós mulheres, todas nós, fazemos em prol da nossa família, da nossa casa, dos nossos filhos, ela precisa ter recompensa. Ela precisa ser compensada. Porque dinheiro nenhum compra. E depois de ser descartada, tchau. Segue sua vida? Peraí, eu quero. Tudo que eu mais quero, filho. Tudo que eu mais quero é seguir minha vida. E pode ter certeza que a coisa mais humilhante para uma mulher é ficar pedindo esmola de um cara que abusou dela. Peraí, eu não quero esmola. Você quer? De jeito nenhum, né? Ninguém quer. E é isso que os caras não entendem. Aí o cara chega... Você viu na internet, gente, há pouco tempo... O cara dá 200 reais de pensão pro filho e reclama que a mulher fez silicone. Será que a mulher fez silicone com os 200 reais? Deu pra pagar alguma parcela do silicone dela? Oh, acorda. Ela correu atrás, né? Isso é o tipo de homem infantil, meninão, filhinho da mamãe, que não foi bem educado dentro de casa, pra entender que, peraí, eu tenho responsabilidade. Todo mundo é livre para separar, para decidir que não deu certo, para decidir seguir um novo rumo. Mas, assim como nós precisamos arcar com nossas responsabilidades, os homens também. Essas Todos. mulheres querem sair, né, de relações abusivas, elas ficam ali, assumem, né, o cuidado com os filhos. O pai às vezes pega de 15 em 15 dias, dá uma pensão ridícula, né, para a mãe poder cuidar desse filho no dia a dia e, né, um valor insignificante. Então é uma situação difícil, né, Letícia, para essas mães. E aí muitas mães começam a empreender, porque essa questão do trabalho começa a ficar, às vezes a conta não fecha, né, do horário, da flexibilidade. E elas buscam no empreendedorismo muitas vezes essa flexibilidade, poder trabalhar no horário que a criança está dormindo, de madrugada, quando ela tem uma rede de apoio que a mãe pode estar ali para ajudar. Então o empreendedorismo ele acaba sendo uma válvula de escape, né, para essas mulheres. Eu e entendo aí, que e você apoia muito o empreendedorismo. Eu super entendo que a saída do abuso, ela tá intimamente relacionada com o empreendedorismo, com a liberdade financeira, com a independência mesmo, literalmente a independência da mulher no mercado de trabalho, seja ele como um complemento de renda, ou seja ele como a renda principal realmente da vida dela, especialmente dos filhos, porque quando a gente é mãe, a gente só pensa em filho, né? Não tem outra coisa, é o primeiro lugar da gente. Então eu entendo, Débora, e aí em 2019, eu não sei se a gente vai conseguir resgatar aqui alguma imagem, algumas coisas. Eu fiz um projeto dentro da internet. E eu fiz 10 cursos profissionalizantes, todos técnicos. Então eu fiz design de sobrancelha, micropigmentação labial, micropigmentação de sobrancelha, BB Glow, como é que fala? Consultoria de moda, né? Denise Guiar até. Fiz parcerias com vários cursos técnicos. Incentivei as mulheres, porque eu tinha acabado também, eu tava com o neném, eu tava com a Estela, recém-nascida.
entendendo que eu estava em casa, amamentando ela, super dependente fisicamente da minha filha e ela de mim, né? Especialmente ela de mim, mas assim, como eu amamentava, eu dependia da presença física dela. E entendendo, pensei, poxa, quantas mulheres que não têm a disponibilidade que eu tenho de estar em casa, né? E o meu trabalho era, naquele momento, internet. Então, eu podia estar em casa. Mas e quantas não podem estar e tinham um trabalho antes e se veem, nesse momento, tolhidas de serem uma mulher? Porque quando a gente é mãe, a gente se acha menos mulher. Com Naquele certeza. momento, assim, especialmente que a gente tá amamentando, a gente é tão do outro que a gente se sente menos da gente. Que a gente fala, gente, eu não tenho controle sobre mim. Eu não posso fazer o que eu quero na hora que eu quero mais. Mudou. Muda uma chavinha. Eu não posso mais fazer o que eu quero. Eu dependo. Se eu exagerar em alguma comida ou em alguma bebida que me dê uma má digestão, isso vai me comprometer. Eu não posso dormir para descansar, porque o neném vai de 2 em 2, 3 em 3 horas, do mesmo jeito pedir meu mamar. Eu posso estar chorando. Eu tive uma mastite que saía sangue do meu peito, e aí a bebê queria do mesmo jeito. Você tá chorando? Você tá triste? Não importa, bebê. Você tem que estar ali disponível. Isso vai trazendo uma mudança de consciência na gente muito grande, da importância que a gente tem pro filho da gente, da responsabilidade que a gente tem e do quanto a gente faz a diferença. Porque uma babá ali te ajuda. Oh, pega uma fralda enquanto eu tô aqui sentada amamentando. Oh, pega um paninho. Ela ajuda. E eu valorizo muito quanto essas pessoas são, assim, anjos na vida da gente. Eu sempre tive pessoas muito especiais ao meu lado, assim. Mas não supre tudo. Uma babá não substitui uma mãe. É outro preconceito que existe por aí, né? Muito homem fala assim, então você não vai cuidar do filho? É a babá? Não, querido, uma babá não substitui uma mãe. Quando a criança chora, ela quer o colo da mãe, né? Colo da mãe. Quando tá doente, é a mãe. Quando tá à noite, é a mãe. Gente, É bom, né? Ter recursos para ter essas pessoas, é pra poder maravilhoso, amenizar. é maravilhoso. E é um fomento de emprego. A gente tem que parar de ficar criticando outra mulher com outro estilo de vida. E parar de romantizar, né, Letícia? Parar essa de romantizar. maternidade, A né? maternidade, ela tem seus desafios. Eu sou uma pessoa leve. Eu levo as coisas na minha vida com leveza. E isso não significa que eu ignore as dificuldades que eu tenho. Porque eu tenho como você tem, como a outra tem. Porque a pessoa que chega lá fala assim, você tá sofrendo aí é porque você não acorda às 5 horas da manhã e pega um ônibus e faz isso. Eu já tive seguidora que falou assim comigo. Aqui, eu enxergo a sua dor. Eu enxergo as suas dificuldades. Na minha vida, eu tenho as minhas. Todo mundo tem suas dificuldades. Não amenize a dor do outro, não. Isso não é justo com o outro. Sabe? E quando a gente ameniza a dor do outro, a gente deixa de se fortalecer como uma unidade, que todas nós somos mulheres. Todas nós somos mulheres. Todas nós temos dores que são diferentes nas situações, mas são iguais na intensidade. A minha dor, naquilo que eu sinto, é igual à sua dor naquilo que você sente, na sua realidade. Então, essa empatia eu pretendo levar para minha vida. Eu já levo para minha vida pessoal e é a que eu quero levar para minha vida profissional dentro da política também. De olhar para a dor da outra com muito carinho. De olhar para a dor da outra e escutar a dor da outra. Escutei pessoas lá em Campo Belo. Monte Belo ou Campo Belo? Monte Belo, no sul de Minas, né? Então tá. Na feira. Eu escutei mulheres lá em Monte Belo, no sul de Minas, falando sobre os abusos que elas sofriam, psicológicos, físicos. E numa dessas palestras, elas me contaram sobre a fibromialgia. Falaram, Letícia, estude sobre isso. Eu gostaria de ter uma representante na Assembleia Legislativa falando sobre isso e defendendo o quanto não é frescura quem tem dor no corpo inteiro de uma maneira crônica. Falei, interessante. Porque eu quero, na minha vida pública, individualizar as pessoas. Eu quero ser voz para pessoas que cada uma tem uma dor diferente. Física, emocional, financeira. E a gente precisa enxergar
todo tipo de mulher, não existe só um tipo de mulher. Não é só a minha dor que importa. Aliás, dentro da política, não é a minha dor que importa. É a dor do outro, né? Eu quero ser voz para as pessoas. E as pessoas são múltiplas. E quem precisa da política de verdade, quem precisa de iniciativas, quem não tem acesso, é quem realmente precisa ser beneficiado. Letícia, você falou, né, que você vai adotar, né, abraçar projetos que já existem. A gente falou aqui, né, de várias frentes em defesa da mulher, mas na prática, quais são as suas propostas para poder trabalhar a defesa da mulher como deputada estadual na Assembleia? Como deputada estadual, eu pretendo fortalecer as iniciativas que eu já conheci, algumas que eu já conheci e outras que eu pretendo conhecer a fundo. Não deu tempo, né? A campanha é muito curta. Mas eu conheci muitos projetos interessantes, como feiras de empreendedorismo, que eu quero extremamente abraçar em todos os cantos, dar incentivo mesmo. Acho que o governo ele precisa estar junto, ele precisa soltar a verba. Não é simplesmente apoiar, não é simplesmente facilitar o acesso, mas é realmente divulgar mais, para gerar mais entendimento, para gerar mais repercussão dentro da sociedade, para gerar mais recursos para aquela região. Eu vi em Montebello uma feira linda de lingerie, eu vi em Capelinha uma feira de empreendedorismo, eu vi em Diamantina uma delegada fantástica que criou, junto com mais outras mulheres, uma rede de apoio que abarca 30 cidades em Minas Gerais, que é a rede de mulheres. Então é algo que a gente precisa criar. Criar dentro disso outras delegacias especializadas em mulher. E aí eu vou entender como é que essa coisa de verba e que caso não seja possível uma delegacia em cada cidade, que dentro da delegacia da cidade exista um departamento específico para mulher, que tenha uma mulher recebendo a mulher. Uma mulher, não só uma mulher, mas uma mulher treinada para acolher a mulher como vítima. E não uma mulher questionadora e que vai julgar e que vai falar: mas você tava com a sainha curta ali no bar, mas você bebe todo dia, mas você já ficou com vários caras. Não é essa mulher. É uma mulher consciente, é uma mulher treinada, é uma mulher que esteja preparada para escutar a mulher como vítima. Porque ali ela é uma vítima. E eu pretendo também, conheci em Gouveia um grupo de mães que já existe há tantos anos, e eu ali morando em Diamantina não sabia disso. Então as pessoas têm vindo a mim me contar sobre projetos que já existem, que precisam ser fortalecidos, precisam de mais incentivo, que precisa realmente de recursos. Não é simplesmente deixar o projeto ali crescer e com a força e com o amor simplesmente das mulheres. A gente precisa de iniciativa pública que realmente reforce esse tipo de iniciativa. As catadoras de Diamantina, isso precisa ser um projeto para Minas Gerais inteiro. Imagina, Minas Gerais inteiro com esse projeto lindo que começou há pouco mais de um ano em Diamantina. Então, trazer publicidade para tudo que já existe, trazer incentivo financeiro de publicidade para tudo que já existe, que eu já tenho conhecido e eu quero conhecer muito mais. Eu quero aumentar o número de creches, aumentar o número de casas de acolhimento para mulheres solteiras e mulheres vítimas de violência. Essas casas já existem, tá? Inclusive, eu sou embaixadora há 5 anos de um projeto aqui em Belo Horizonte que chama Proação. Proação é um tipo de casa de acolhimento para crianças em situação de vulnerabilidade. Então, casos em que judicialmente a criança foi afastada do ambiente doméstico por drogas, por violência, por, enfim, outras questões mais drásticas como estupro, e aí elas vão para essas casas de acolhimento antes de serem direcionadas para uma adoção. E aí eu sou embaixadora do Proação, tenho o maior orgulho de fazer parte dessa história. É um trabalho muito sério que já existe, mas falta investimento, falta recurso, falta espaço. Apoio das empresas, falta né? Apoio. Então a gente precisa apoiar. São coisas que já existem. Eu não vou aqui inventar um monte de historinha, igual a gente escuta aí de um tanto de político falando que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Gente, eu já conheço. Eu quero apoiar o que eu conheço e o que eu sei que é sério. E que eu sei que vai mudar a realidade de muita gente. E creio também que não só as crianças, mas as mulheres, as mães solteiras. Porque elas, vítimas de uma agressão, elas precisam de um acolhimento. Porque senão elas voltam para o círculo da violência. Muitas delas aceitam a vida inteira.
viver daquela maneira assim precária, em que a criança também é prejudicada. Sabe a minha preocupação com a violência? É a mulher e o que vem depois da mulher, que são as crianças. Trauma, Você né? destrói a vida de uma criança, a pureza de uma criança, ela crescendo num ambiente de violência psicológica, física, moral, patrimonial. Você muda a história. Então, isso é importante, esse acolhimento. Eu tenho muita consciência do quão importante que é. E eu quero muito também cuidar dos idosos. Acho que a nossa população está envelhecendo, graças a Deus, graças a uma melhoria da qualidade de vida, a mais acesso a exames, né? E a medicina evoluiu muito nos últimos anos, mas o idoso é descartado dentro da sociedade. O idoso, ele fica desempregado, ele não tem mais espaço no mercado de trabalho, porque ele fica sem emprego, ele já está mais de idade e ele não encontra espaço. É importante também a gente fortalecer, ter mais acesso. Os espaços públicos, eles precisam ser adaptados para os deficientes, para os idosos. É todo tipo de preconceito, para mim. É muito importante a gente olhar e não negar. O preconceito existe. O preconceito contra o físico, o preconceito contra a renda da pessoa, a situação social dela. Então, a gente precisa adaptar para que todo mundo entenda que cada um é diferente do outro, cada ser humano é diferente. Então, eu quero muito cuidar do idoso, eu quero muito cuidar da criança, eu quero muito cuidar da mulher. E que todo preconceito a gente possa erradicar por meio da educação, da consciência. Precisamos trazer mais informação para as pessoas, popularizar, sabe, as informações, para que a gente trate o preconceito como algo fora de moda. Eu sonho com um dia que você vai falar assim: nossa, você é preconceituoso, pelo amor de Deus, que vergonha. Que vergonha de estar perto de você. Sabe, da pessoa não ter coragem. Ela pode até ter no coração dela, mas ela vai: ai, eu não vou abrir a boca, né? Porque tá totalmente... Todo mundo vai rir da minha cara se eu falar que eu sou preconceituoso. O meu sonho é que isso aconteça um dia, porque todo mundo merece respeito. Não é questão de aceitar. Eu falo muito isso, Débora. Não é questão de aceitar. É questão de respeitar. Ninguém quer ser aceito, não. Ninguém tá nem aí pra ser aceito. Eu não tô nem aí pra ser aceita. Como mulher, como... quem olha pra mim acha que eu sou fútil, porque eu sou loira, porque eu sou fake, porque eu sou vaidosa, porque eu sou ex-Big Brother. Então, assim, ninguém tá nem aí. Eu não tô nem aí pra alguém me aceitar. Eu só quero respeito. Só quero que você me olhe e não me julgue sem me conhecer. E se eu tiver num emprego, você, como empregadora minha, me julgue pelo meu trabalho, não pelo que você acha que eu sou, pela minha aparência. Se eu tiver uma tatuagem, se eu tiver um piercing, ou se eu for gay. Enfim, respeito. É isso que todo mundo quer, né? Verdade. Letícia está falando, né, da questão do abuso, e muitas vezes, né, as pessoas não imaginam, né, como você falou, você é uma mulher bonita, loira, né, hoje, né, numa classe social mais privilegiada e que tenha vivido, né, vivenciado relações abusivas. E você recentemente, né, isso foi notícia no Brasil todo, vários portais compartilharam a somatização que você teve, né, como o seu corpo respondeu às questões emocionais, né, isso acontece com muitas mulheres. Eu já tive reação alérgica também, por uma questão também de somatização. Então, a gente, às vezes, vai engolindo, né? Querendo disfarçar e chega uma hora que o nosso corpo grita. Então, como que foi vivenciar isso literalmente na pele, essa somatização, e como que tem sido o seu processo de cura desde então? Você falou muito bem, porque o corpo grita. O que a gente não fala através de palavras, o corpo dá um alarde, né? Acabou acontecendo isso comigo. Me assustou muito, me surpreendeu muito. Eu não imaginava. Eu não estava consciente de que aquilo... a gente subestima o emocional, né? A gente subestima a violência emocional, a violência psicológica e a violência moral. A partir do momento que eu estou estudando muito a respeito desses temas, eu entendi que elas são as mais difíceis de serem detectadas, não só pela vítima, mas como as pessoas ao redor.
Porque, em geral, a vítima da violência psicológica e moral, ela não tem consciência de que aquilo é um abuso. Ela, em 99% das vezes, ela começa a questionar a sua sanidade, ela começa a questionar se ela sabe do que ela está falando, ela não tem mais percepção dela própria. Ela se perde em si própria. Ela não tem mais identidade própria. Porque o ciclo da violência, ele é muito comum. É muito comum em quase todas as mulheres. E aí eu tenho conversado com, além de muitas profissionais, muitas mulheres que passaram por situações. Eu não exponho elas, mas isso serve muito com a minha pesquisa para me munir de informações, entender esse cenário. E aí o que acontece, Débora? Essas mulheres, elas começam a sofrer com situações casuais. E aí ela vai aumentando. São intensidades que vão assim, de 3 passa para 6, que passa para 7, daqui a pouco pula para 12. E é assim, vai havendo uma aceitação por parte da vítima que vai se enfraquecendo emocionalmente. Ela vai se enfraquecendo, se perdendo em si. E ela vai perdendo a identidade dela, entendendo que a voz do outro vale mais do que a dela. Em geral, o agressor, ele começa a tirar a credibilidade dos amigos dela. Então, ele afasta a vítima dos amigos, criando ou empecilhos, ou criando discussões, ou criando intrigas, ou colocando a vítima contra o amigo, falando que o amigo inventou uma fofoca, o amigo briga, enfim. Então, ele tira essa vítima do círculo de amizade. Depois de tirar de amizade, ele tira da própria família da vítima, para que nem a família da vítima acredite nela e nem sirva de apoio. Às vezes a família da vítima acredita, e muitas vezes acredita. Mas a vítima é que não acredita mais na família, porque o agressor, ele cria intriga em todos os ambientes. É isolar, né? Começa a isolar a vítima. Com a vítima isolada, o que acontece? Tudo é lógico. Eu falo muito isso. Tudo é lógico. O que acontece com a vítima? A vítima não tem referência de nada. A referência dela é de uma pessoa que está agredindo ela continuamente com informações manipuladas. Essa vítima acredita 100%, já que ela não tem amigos e nem a família. Ou ela não confia, ou a família não acredita no que ela está falando. Existem as duas coisas. Ela fica sozinha. A referência dela é toda do agressor. Ela se torna totalmente dependente. Ela se sente errada continuamente. Porque quando ela se sente naquela relação de dependência emocional, ela vê que a única pessoa que ela pode confiar é no agressor. Ela não tem amigos, ela não tem família, ninguém gosta dela. E o agressor é o único na face da terra que tem paciência com aquele ser humano desprezível que ela é. É assim que ela se sente. Ela é colocada muitas vezes como culpada daquilo tudo, Ela né? se sente. Ela não precisa nem do agressor ficar falando isso o tempo inteiro, não. Porque ele não fala isso aberta, ele joga. Ele dá um chacoalhão nela e fala assim: mas você sabe o que você falou pra mim antes do chacoalhão, né? Você viu o que você me fez sentir? Você viu o que você fez na frente de todo mundo? Você viu aquilo que você falou? Aí, a vítima que não tem amigos e que não tem família pra poder falar assim: ô, acorda, isso não tá certo, não foi bem assim que aconteceu, eu tava lá e eu vi. Ela já não tem mais isso pra poder trazer lucidez pra vida dela. E ela fala assim: nossa, realmente, eu sou muito burra, por que eu falei aquilo? Por que eu fiz aquilo? Nossa, eu sou péssima. Graças a Deus, esse cara ainda... Gente, como que esse cara não acordou e não me largou? Eu tenho que ficar com esse cara pro resto da vida. Porque ele é a única pessoa que me suporta. Eu sou um ser horrível. E aí ela esquece que ele pegou ela e saculejou ela. E que isso é agressão física, tá? Não é só nem física, não. É psicológica também. Porque a agressão física te deturpa, sabe? Né? Te desestabiliza, te faz sentir um lixo. E aquilo ali é um círculo vicioso que só vai aumentando de grau, de intensidade. Primeiro começa com chacoalhão. E depois... As notícias, né, que nós assistimos aí todos os dias. E não tem cara, tá?
Aí eu volto para concluir essa questão que você me falou. Letícia, você vem falado disso e a pessoa não te associa com esse tipo de coisa. Porque não tem cara. Porque, aliás, em geral, a vítima não sabe que ela é vítima. É quase sempre. É muito difícil a vítima acordar que ela realmente está sendo vítima de uma relação abusiva. Porque o manipulador, o agressor, é extremamente habilidoso. O agressor não tem cara de mal. Não tem cara de bandido. Não tem cara de ruim. Muito ao contrário. Em geral, ele tem uma aparência… cara gente boa, o cara gente boa. Em geral, tá? Eu não tô falando de mim, eu tô falando de todas as histórias que eu tenho estudado. O agressor, ele, em geral, é um cara gente boa. Que todo mundo fala assim, gente, mas ele… Ele é um bom pai, né? Ele é um bom pai, é um cara trabalhador. É esse cara. Então, escute. Quando alguém chegar perto de você, te abrindo alguma coisa que não parece ter sentido, procure entender. Ela pode estar sendo vítima de uma manipulação tão bem estruturada que faz ela parecer a errada, faz ela parecer a culpada. O manipulador, em geral, trai muito a vítima e ainda a culpa de ter traído. É isso que eles fazem. A vítima, em geral, é uma pessoa que está emocionalmente na mão do agressor, tá aberta, tá pura. Em geral, é uma pessoa muito pura de coração. É uma pessoa que acredita muito no amor, que quer muito fazer dar certo, que entende que casamento não é um mar de rosas, então aceita uma vez, aceita outra vez, aceita outra e fala assim, ele vai mudar e vai dar certo e a gente é uma família e é melhor para meus filhos e tudo mais. E aí o que acontece? Ela enxerga lá na frente por normalmente algum terapeuta, algum especialista que fala, olha, você está num relacionamento em que você está se acabando. E aí muitas vezes o corpo fala. E é bom quando o corpo fala, porque é um grande sinal, é um alerta vermelho, né? E que te dá tempo de poder refletir realmente o que você está vivendo ali. E Letícia, você é cristã e como cristã, né, que eu sei que você tem também, né, as suas vivências, né, religiosas na igreja. E isso foi uma questão para você quando você decidiu se separar? Você ficou… Porque a igreja, né, leva muito essa questão da bandeira da família, né? Claro, né? Que é importante. E aí, como cristã, muitas vezes, a gente fica… Não, mas eu tenho que tentar mais um pouco. Deus vai fazer um milagre, né? Essa situação vai mudar. Você sentiu que você foi julgada de alguma forma quando você tomou a decisão, né? De se separar e de seguir com seus filhos, né? De sair dessa situação abusiva? Você sentiu algum julgamento por parte da igreja? Ou isso foi um peso para você de ser cristã e querer separar, decidir separar? O preconceito estava muito mais em mim do que nas pessoas. Ao contrário do que eu pensava, tanto as pessoas da igreja quanto as pessoas da minha convivência estavam enxergando e silentes diante do que eu estava vivendo. Me vendo mais triste, muito sobrecarregada, muito cansada e tentando. Eu fiz jejum. Pedi resposta a Deus por algumas vezes, não sozinha, com outras pessoas da igreja. Eu estive sempre acompanhada da minha pastora, que é a pastora Juliana. A Irani, que é a pessoa que faz meu mega hair, que assim, eu não deixo de fazer mega hair, não é por causa do mega hair, é pelo amor que eu tenho pela Irani. Ela é uma ótima profissional, mas é ainda melhor como uma mulher de fé. Uma mulher de 70 anos e que faz jejum comigo, 21 dias o jejum de Daniel, para dar resposta de Deus na minha vida. Ela esteve comigo esse tempo inteiro. Ela e a pastora Juliana especialmente, sabe? São pessoas com quem eu compartilhei só com elas, porque eu sou uma pessoa muito reservada na vida pessoal e tenho muito cuidado, porque quando a gente desabafa com uma pessoa qualquer, com uma pessoa que é amiga, a gente só conta a parte ruim. A gente não conta a parte boa que a gente viveu. A gente só quer reclamar. Então eu tenho esse cuidado de não vou fazer isso, porque é claro que minha família não. Minha amiga vai ficar do meu lado. Então eu tenho essa preocupação. Como cristã, eu busco muito a direção de Deus. E eu pedi muito a Deus.
Eu pedi, inclusive, que eu não teria coragem de tomar essa decisão. Ainda que eu estivesse sofrendo, ainda que eu estivesse enxergando tudo que eu estava vivendo, Débora. Porque quando veio o físico, e o físico foi muito forte, foram 40 dias. Parece até a passagem de Jesus pelo deserto, sabe? Assim, eu nem sei se é uma coincidência ou se Deus queria me mostrar alguma coisa através disso, mas assim, foi algo muito forte. E que eu vi uma misericórdia de Deus, porque o único lugar que não pegou foi no meu rosto, tá? Foi o único lugar que não pegou. E que todo médico, quem me relacionava com pelo menos 100 tipos de doenças ou problemas de pele ou emoções, enfim, as pessoas do mundo inteiro me procuraram. Eu tenho e-mail de gente de outro país, em inglês, tentando resolver o problema. Tem muita gente, mas deu uma repercussão violenta. E aí, essas pessoas tentando me ajudar a resolver, e quando eu vi, e ninguém entendia por que não foi pro rosto. Mas eu, como uma pessoa que acredita em Deus, eu falei, eu sei por que não pegou meu rosto. É Deus me mostrando que diante de todo o mal que estava acometendo o meu corpo, certamente o meu psicológico, a minha vida, Ele tinha misericórdia de mim. Ele estava no controle, né? Ele sempre está no controle. É bom. Ninguém entendeu. Ninguém me explicou. Nenhum médico me explicou por que não veio pro rosto. Veio em tudo. Claro que eu não ia mostrar, mas meu bumbum, minha perna, minha coxa, minha canela, tudo. Meu rosto não pegou. Aí, muita gente falando que era espiritual, que devia ser uma macumba que jogaram pra mim. Muita gente veio me contar até qual tipo de macumba que era, que não sei o quê. Tudo tentando me ajudar, sabe? E aí, eu falei, mas meu Deus é mais fera que tudo isso aí. Ele mostrou, ele me provou, Ninguém me explicou por que não veio pro rosto. Mas eu sei por que não veio. Foi Deus. E eu tive esse preconceito comigo, porque eu sou família. Mas Deus é tão bom. E ainda que seja doído pra mim, tudo que eu vivi e ainda estou vivendo, eu vejo o quanto que Deus é bom pra mim, porque Ele me supre na hora, no último segundo. A provisão vem. A provisão não vem do meu ex-marido. Porque eu não tenho nada do meu ex-marido. A única coisa que eu acho que tá em dia é a escola. O resto, eu tô indo ser despejada da minha casa. Ele não arcou com o funcionário da minha casa. Ele não arcou com... A internet foi cortada na minha casa. A Netflix, o acesso à Netflix, que não é nem a internet, é o acesso. Ele cortou pra gente lá em casa não ter o mesmo acesso. Ele tirou tudo da nossa casa. Nas horas que eu ia buscar os meninos na escola, ele tirava objetos da nossa casa. Televisão, isso, aquilo. Carro, cadeirinha das crianças, quadriciclo, que era pra gente passear junto com as crianças ali dentro do condomínio. Fora as outras coisas que ele foi desfazendo ao longo do tempo e que eu não me toquei. Porque eu não desconfiava. Eu não tinha tempo de desconfiar, eu tava tão focada na minha vida, eu tava tão focada em fazer dar certo, em procurar uma terapia de casal pra gente ir junto e pra salvar um casamento, que eu não me toquei, que ele tava se desligando há muito tempo. Sabe-se lá por quê. E que aí que ele justificava que existia uma depressão e que eu, pensando, contando com o fato de ser verdade a depressão que ele vivia, eu falei, vai passar. Ele tá fazendo isso de ruim comigo, mas é por causa da depressão. Você tinha compaixão. Eu tinha compaixão. Eu falava, eu não posso. Ele pode fazer o que for comigo, mas eu não posso largar um homem
que está passando por um processo psicológico drástico. Que não, eu achava que não era ele. O tempo inteiro eu falava assim, não é ele. É outra pessoa no corpo dele. E uma hora ele vai voltar. E sabe quando que eu descobri que ele não iria voltar? E que ele não queria voltar? No dia 5 de junho desse ano, poucos dias antes do aniversário dele. Que ele chegou lá em casa, depois de um final de semana fora, que ele dormiu na casa da irmã, e que eu estava contando história para os meus filhos, na cama, de pijama, às 9 horas da noite de um domingo, e que ele chega e pede a filha dele mais nova para começar a me filmar e gritar comigo na frente dos meus 2 filhos pequenos, de 3 e 5 anos, que ele estava pegando os meninos. E quando eu peço para ele deixar os meninos na cama para dormir, ele falou, eu não quero você mais nunca. Eu não quero você, eu não fico com você, eu não fico nessa casa. Você quer me tirar os meus filhos? Eu falei, como que eu quero te tirar? Eu tô dentro da nossa casa. Eu tô lendo história para as crianças dormirem. No dia seguinte, meu filho tinha fonoaudiólogo de manhã, o dia seguinte ia ser uma segunda-feira que ele tinha fonoaudiólogo de manhã. Eu falei, ele precisa dormir. Eu não quero você. E naquela hora, eu baixei minha cabeça e comecei a orar em línguas. Porque eu pensei assim, isso não tá acontecendo, isso não tá. Eu achava que era um... Até hoje, assim, eu não consigo imaginar por que foi desse jeito. Por que não foi em outra situação séria? Por que não foi em outra situação de uma briga real? Por que foi desse jeito, sabe? Eu baixei e falei assim, e comecei a orar em línguas, porque eu não sabia nem o que pedir a Deus. A gente ora em línguas quando a gente não sabe o que orar, né? E dizem que a oração em línguas, os gemidos são inexprimíveis, que o Espírito Santo é que tá falando por nós. E que essa oração vai chegar da maneira mais pura e certa para Deus. E é o que eu esperei de Deus realmente, porque eu não sabia o que pedir para Deus. Porque eu sabia que naquele momento, quando ele pede para uma terceira pessoa, uma criança, me filmar, ele queria que eu me exaltasse. E seria super natural me exaltar. Quantas outras situações eu me exaltaria numa situação que eu tô vendo que a pessoa tá armando pra mim, que eu não tá fazendo nada. Simplesmente tava colocando meus filhos pra dormir num domingo à noite frio, 5 de junho. Coloca aí no clima tempo, quanto que tava fazendo de clima lá em Nova Lima. Ele fala, a mamãe é ruim, a mamãe é má, na frente dos meus filhos. Eu tenho isso gravado, infelizmente eu tenho isso gravado. Porque ele pediu para ser gravado. E aquela situação horrível. E foi assim que eu descobri que eu não tinha um casamento mais. Não fui eu, Débora. Normalmente a pessoa que passa por um relacionamento abusivo, ela acorda, ela sabe que ela tá passando. Eu sabia que eu estava passando, tá? Eu não tava... Eu estava inerte, de certa forma, em relação ao que eu estava vivendo. Mas eu estava acreditando numa justificativa de uma doença mental. Séria, grave. E que me importa muito. Porque eu me compadeço de uma depressão, de uma pessoa que sofre por algum... Porque não é brincadeira. Então, eu considerei que eu estava sofrendo tudo que eu estava sofrendo por um problema mental, momentâneo, que iria passar, que com amor, com carinho e com tempo e com tratamento, iria passar. Mas eu vi que eu fui manipulada. E quando a gente não tem coragem de fazer isso com o outro, a gente acha que o outro nunca vai fazer, né? Exatamente. A gente quando é puro, é bom, especialmente eu que sou do interior, a gente é criado para acreditar nas pessoas, acreditar no outro. E a gente não acredita que o outro tem atitudes ruins, propositais com você. Eu, Letícia, eu não tenho...
E aí você pode olhar a minha vida inteira, você pode destrinchar a minha vida, você não vai achar uma atitude minha que eu tenha feito de propósito para prejudicar qualquer pessoa. Qualquer pessoa na minha vida. Eu não sou capaz, eu acho que eu não ganho nada com isso. É uma questão de inteligência, não é nem porque eu sou boazinha, eu não sou a melhor pessoa do mundo, tá? Eu não sou a Madre Teresa de Calcutá, não. Mas eu acho que eu perco tempo. O que eu vou fazer? Ah, você fez mal pra mim? Tá, vamos seguir em frente. Não, eu não acho que me beneficia, de uma maneira inteligente, raciocinando, não acho que me beneficia perder 5 minutos do meu dia planejando uma coisa que vai te prejudicar. Isso não me beneficia. Me beneficia pensar em mim, me beneficia melhorar uma coisa que você me atrapalhou em mim. Não atrapalhar mais em você. Então, assim, é uma questão muito prática pra mim, sabe? Não tem a ver com romantismo de, eu sou boazinha e você é ruinzinha. Não acho que me acrescenta na minha vida, sabe? Então, vida que segue. E assim, é injusto. É injusto porque eu dediquei não só os 8 anos da minha vida a um relacionamento, aos filhos, a deixar de lado o meu trabalho, porque eu deixei de lado o meu trabalho, eu deixei de crescer profissionalmente, eu deixei de ganhar dinheiro independente, né? Para estar, então, a dedicação que eu tive, não só pelos 8 anos, não só pelo amor que eu tive, não, vamos tirar do lado romântico, mas a dedicação profissional. O tanto que eu abdiquei de crescer profissionalmente, de aceitar me dedicar a um trabalho, de aceitar um trabalho, uma profissão, uma viagem, um contrato, para me dedicar em engrandecer a pessoa que eu tô do lado, em apoiar o trabalho da pessoa que eu tô do lado, em apoiar, inclusive, nos momentos eu grávida de 9 meses, eu tava em cima eu quase ganhei o neném em cima de um palco. Eu tenho imagem disso. Eu não preciso falar disso. Eu tive uma filha sem uma anestesia. Eu tive um parto natural sem querer. Natural sem anestesia. Natural, quando a gente fala natural, é sem anestesia, sem nada. A neném nasceu. A neném veio ao mundo sem um médico. Por quê? Porque eu estava apoiando meu marido que estava numa campanha. Isso não conta? Você deixou de trabalhar a sua vida para trabalhar a vida dele. Eu deixei de trabalhar a minha vida para me dedicar à vida dele em primeiro lugar. O profissional dele, o pessoal dele, o psicológico dele, os projetos dele, que eram meus, que eu entendia que eram meus, dos meus filhos, nossos. Mas o que era meu, virou dele. Não virou nosso. O que era meu, eu antes de casar, eu tinha pouco. Para muita gente pode parecer pouco. Mas para mim, como mulher, como uma pessoa que já tinha passado por um casamento, tinha uma criança de 4 anos de idade, que pagava aluguel, eu acho que era muito para mim. Sem meus pais, com meu esforço, com meu trabalho, com o dinheiro que eu ganhei no Big Brother, eu tinha pouco mais de 400 mil reais. Tinha 400 mil reais. Hoje, no final do meu casamento, eu tenho 0. E aí você vai me perguntar, você tem 0 por quê, Letícia? Porque você investiu em algo de vocês juntos? Porque você investiu na compra da sua casa? Porque... Não. Começou, Letícia, você tem tanto na sua conta? Você tem 100 mil reais? Me dá, que daqui a 2 semanas eu te dou de volta com juros. Pode ficar tranquila. Pô, mas é da minha poupança, esse dinheiro eu não mexo, esse dinheiro eu tô juntando, que é pra... Inicialmente era pra Júlia, depois que eu passei a ter Miguel e Estela, era pros filhos, sempre foi pros meus filhos. Eu não gastava nada comigo, nada comigo. Eu sempre fui uma pessoa super comedida com gasto, super comedida com gasto. Porque depois que você é mãe, você pensa nos filhos. Era tudo pros meus filhos. Era a segurança que eu tinha pros meus filhos. Eu não recolho nada de aposentadoria, de nada. Isso era pros meus filhos. Era a segurança de que se um dia passasse uma necessidade, se um dia eles precisassem estudar, fazer um curso de alguma coisa, eu tinha algo a contribuir para eles. Eu sei que não é muito, diante de 3 filhos que eu tenho na vida. Mas era o início, era tudo que eu tinha. Era tudo
o que eu tinha. Primeiro ele pediu um pouco, falou que ia me devolver. Depois, no dia de devolver, ao invés dele falar que ia me devolver, ele falou, não, calma. Vai entrar um outro dinheiro aqui, me dá mais um pouco, que eu vou te devolver o triplo. E assim foi. E assim foi um pouquinho, depois outro pouquinho, depois outro, e depois tudo. E hoje, para você poder fazer sua campanha, seguir a sua vida, ter esse recomeço, como que está sendo para você tudo isso? Você ficou sem recurso nenhum, você perdeu praticamente tudo. Eu perdi tudo que eu construí. Eu construí antes do meu casamento. Esses 400 mil que eu tinha era antes do meu casamento. Era dinheiro meu. Era do Big Brother. Era de trabalho que eu fazia antes. Que tudo eu juntava. Eu gastava com aluguel por causa da minha filha, com alguma coisa da minha filha, apenas. O meu, a maioria era parceria, né? Você vai no restaurante, é parceria, você tá divulgando. Era tudo assim. Eu não gastava comigo, eu nunca fui de gastar comigo. Um salão que eu vou, é parceria que eu tenho, é permuta que eu tenho. Agora, o meu, eu não tenho uma casa. Eu fiquei 8 anos. Eu e meus filhos não temos uma casa. Aliás, não só não temos uma casa. Nossa, a gente está sendo despejado. É só Deus. É só Deus que não me deixou ser despejada, nem eu, nem meus filhos até hoje. Porque eu estou para ser despejada de casa. Eu e meus filhos. Toda a sua dedicação que você teve. A dedicação que você tinha e tem até hoje foi 100% para a família. E agora que você chegou nessa situação, que você precisa recomeçar, não teve dedicação nenhuma para você. A sua dedicação foi para a família, o relacionamento fez você acreditar que era pela sua família, porque ele era sua família. Você acreditou nele, você se entregou. Acabou perdendo o que você tinha, porque não teve retorno desse valor. Teve algum retorno para você durante esse período? Algum empréstimo, alguma coisa para você de volta? Ou sempre foram promessas de algo que iria acontecer, você acreditava e não acontecia? Promessas. Promessas que nunca se concluíram. Promessas. E todas as vezes que eu falei sobre o dinheiro que não era nem meu, que era dos meus filhos, o dinheiro dos meus filhos, a poupança dos meus filhos, nossos inclusive, dos nossos filhos, eu era taxada de interesseira. Por que você tá falando de dinheiro? Então você não ama. Se você se importa com dinheiro, você não ama. E aí eu pensava, vai melhorar. Vamos acreditar nisso, vamos acreditar naquilo. Vai passar. E deixei. E continuei deixando. Porque quem decidiu não fui eu, não. Quem decidiu não fui eu. Depois que eu fiquei sem nada, que não tem papel, ele fez assim, ó. Não serve mais. Eu já Você foi tirei. descartada. Eu já tirei o dinheiro, eu já tirei o tempo, eu já tirei o carinho, a dedicação, a autoestima. Não tem mais o que tirar. O tempo. A energia. A esperança. Um lixo. Um papel. E como se não bastasse, eu não entrei na política como uma ideia minha. Foi ele que me colocou. Ele que me convidou. Ele que me convenceu. E que eu deveria entrar. E que eu tinha toda a capacidade de entrar. Eu fiquei insegura. Eu sei que eu não tenho experiência nesse meio.
ele me coloca no dia 5 de junho, que já era pré-campanha eleitoral, em que já existia um trabalho sendo feito. Bastidores, a pré-campanha não é um trabalho, né, ostensivo, mas era um trabalho de pensar nas pessoas que eu poderia procurar, fazer listas, encontrar com as pessoas que eram da equipe de trabalho dele. Fizemos várias reuniões, já falando da minha campanha, já visitando alguns eventos pra gente se relacionar com pessoas, conhecer pessoas. Ele tirou todo o time dele de campo a partir do dia 5 de junho e me disse: não tem mais parceria alguma. Mesmo você sendo mãe dos filhos dele? Mesmo eu sendo mãe dos filhos dele. Você deixou de ter a reserva que seriam dos seus filhos, seus e dele. Dedicou anos da sua vida, investiu, apostou. E hoje que é pelos filhos, por vocês, nem esse apoio ele tem com você mais. Eu vou te dizer mais. Se tivesse um pingo de sentimento, de respeito, de consideração, de compaixão, de amizade, de parceria, para uma pessoa que não quer nem arcar com o prejuízo financeiro que ele deu para a poupança dos filhos dele, ou para uma pensão que os meninos merecem e precisam, ou quiçá para mim, para eu me reposicionar psicológica e profissionalmente. Porque ninguém quer depender de quem a maltrata, não. Ninguém quer depender. Você acha que eu quero? Você acha que alguém quer? Você acha que alguma mulher quer depender de alguém que a maltrata? Que atrai? Nenhuma mulher quer depender disso. Especialmente financeiramente, você pode ter certeza. Ela só quer se reerguer. Ela só quer seguir em frente. Ela só quer olhar pra frente e acreditar em si própria de novo. E entender que ela pode ser melhor que tudo isso. E diante desse cenário inteiro, ele diz: não tem mais apoio algum. Se vira. Sabe o que isso me parece? Que ele me colocou, tirou todo o apoio, que ele sabe que eu não tinha experiência. E além disso, ele imaginava que eu iria desistir. Porque quantas vezes durante o nosso relacionamento eu desisti dos meus projetos por causa dele? Todas. Vários. E dessa vez, acredito que ele imaginava que eu também desistiria. Porque seria o mais normal. Dele pensar e de eu também pensar. Mas eu resolvi seguir em frente. Eu resolvi pegar toda essa dor, toda essa luta que eu, com toda a condição que eu tenho, com toda a instrução que eu tenho como mulher, como pessoa, com a experiência de vida. Se eu tô passando por isso, imagina o quanto as mulheres, com menos informação, com menos condição, com menos oportunidades, passam. Aí eu falei: poxa, Deus, se é pra me ensinar, se é pra eu ser voz pra isso, se é pra eu lutar com sangue no olho, se essa experiência vai me trazer isso, que bom. Porque não vai só me transformar, vai transformar outras pessoas também. Que eu sirva, que a minha dor sirva de força. Que a minha peleja sirva de indignação com algo que eu sei que muita mulher vive. Com algo que eu tô vivendo, na pele. É fácil você falar que é mimimi quando você não tá passando. É fácil você achar que é um terminho da moda, agressão, violência, que Maria da Penha é chaturice de mulher, é chatice de mulherzinha, é coisa de mulherzinha, quando você não vive.
Aí quando você passa na pele, você fala assim, não, eu que já tinha lido, eu que me acho inteligente, eu que acho que sou empoderada, eu tô passando por isso? Todo mundo pode passar por isso. Todo mundo pode passar por isso. Para você poder chegar até aqui, você teve vergonha em algum momento? Você teve vergonha de dar continuidade na campanha? Teve vergonha de expor a sua realidade? Porque hoje você é o reflexo do que praticamente toda mulher, na maioria das vezes, quando passa por um tipo de relacionamento assim, vive. Você é a personificação dessas mulheres. Você chegou a ter vergonha alguma vez? Teve medo de falar sobre isso? Ainda tem. Não passou o medo, não passou a vergonha. Eu tenho medo do que possa me acontecer, porque já me aconteceram várias coisas nesse meio tempo. Vários boicotes. Já fui fotografada para ser oprimida, para mostrar que estão me vendo. Já tiveram coisas dentro da minha casa. Já tiveram pessoas próximas. Tiveram situações, recados. Era para eu estar sendo amplamente protegida. Mas ainda existem arestas. E que é difícil até mesmo a polícia, ou quem quer que seja, as autoridades, defenderem. Porque vai por todos os lados. E eu tenho sim medo. Eu tenho sim vergonha. Porque você não quer, ninguém quer passar, quer ser a coitadinha. Ninguém quer ser vítima. Você não se sentiu segura? Não teve nada assim que te desse uma segurança passando por isso? Algum lugar, alguma lei que pudesse recorrer e ajudar você de imediato? A Maria da Penha, em geral, ela sai com 48 horas. Isso está escrito na lei. A minha saiu em 9 dias. Aliás, eu acho que eu não posso falar da Maria da Penha não, tá? A Maria da Penha, ela, pela lei, ela deve sair em 48 horas. Agora, imagina um cara, vamos colocar uma situação real, lá na favela. Um cara bate, um cara ameaça, um cara faz alguma coisa com uma mulher, né? Espanca uma mulher. A mulher termina com ele. Você acha que nessas 48 horas não dá tempo dele sair pra casa do vizinho, passar a noite lá, em claro, pé da vida, conseguir uma arma, ou se não conseguir uma arma de fogo, pegar uma faca e ir lá e acabar de matar a mulher? É muito tempo. 48 horas é muito tempo. Hoje a mulher não é A segura. repressão precisa acontecer com mais eficácia, mais rapidamente. A gente precisa mudar esse sistema. A Maria da Penha é boa, é uma evolução dentro do ordenamento jurídico, mas precisa de uma eficácia maior e mais rápida. A gente precisa diminuir o tempo. Você poderia dizer que hoje a mulher não está segura. A mulher não está segura. Ela não tem segurança. Não está segura. Isso não sou eu que estou falando. São os números que falam. O número de você feminicídio, viveu isso? isso é real. Eu sei que isso é real. Eu vejo isso acontecer. Isso aconteceu comigo, inclusive. Muitas dessas coisas. Em outros momentos da minha vida. Em outros momentos que nem existia Maria da Penha, por exemplo, eu vi situações acontecerem ao meu redor, ou até comigo mesmo, que assim, precisava de uma eficácia maior, precisava de uma repressão, precisava de que a gente soubesse, inclusive, dos nossos direitos e do que é certo, o que é errado, o que é abuso. Hoje é importante a gente ter consciência do que é abuso, pra gente não aceitar o abuso, pra gente tomar alguma atitude e pra gente saber aonde buscar essa segurança, né? Podemos dizer então que no início você entrou nessa campanha por um convite dele, mas hoje o que está te fazendo permanecer nessa campanha e ir até o final é a disposição para poder ser voz para todas as mulheres que vivem isso que você está vivendo e só descobriu porque a ficha caiu depois de anos. Porque você mesma, como disse, não havia percebido. Então hoje a sua campanha é para poder representar todas essas mulheres que passam isso continuamente porque não estão seguras. É isso. A mulher não está segura. Emocional, financeiramente, ela não está segura. Sabe por que ela não está segura? Porque quem protege a mulher socialmente, nas instituições,
é o homem. O homem que não sente na pele. O homem que não sabe como é que é a luta da mulher. O homem que não sabe o que é amamentar. O que é doer o peito. O que é ficar sem sono e cuidar de um neném. O que é cuidar de uma cólica. O que é cuidar de um neném doente. O que é se doar, deixar de ir pro trabalho e ir pro médico e levar uma bronca do chefe. O que é ser chamado de responsável se você atrasa numa reunião porque você tá cuidando do filho. Só uma mulher sabe o que é isso. Como que a gente vai continuar elegendo homens para defender mulheres? E aí eu não tô querendo criar uma briga entre sexos, não, tá? Não é isso. É que o homem não vive isso na pele. Eu tenho experiência como mulher de muita coisa. E hoje, como uma pessoa consciente de toda a agressão que a mulher vem sofrendo e que eu tenho também experiência pessoal para poder entender o quão é prejudicial em vários sentidos na vida da mulher, hoje eu entendo que talvez esse caminho para me levar até a política não seja o caminho que eu escolheria. Mais leve. Mas muitas vezes as experiências duras da nossa vida nos transformam a ponto da gente ser voz para muitas outras pessoas. E a gente atingir um propósito que não seria nem meu inicialmente, mas é um propósito de Deus. Para me fazer chegar, para me fazer entender e para me fazer defender com unhas e dentes uma questão que muita gente vive e que está gritando por socorro. Você é uma mulher de fé, não é, Letícia? Sou. E como uma mulher de fé, você acredita que tudo isso que você passou é um chamado de Deus? Você acredita que isso é um chamado? E a pessoa que estiver ouvindo você, assistindo esse trabalho que você está fazendo aqui, esse podcast, você se dispondo da maneira que você está se dispondo, expondo também, dispondo e se expondo dessa maneira. Você se candidatando, pedindo o voto das pessoas, é uma maneira da mulher voltar a lutar? Votar em você é dar uma oportunidade para a mulher se sentir segura. Você está dizendo assim, eu, Letícia Santiago, tenho um chamado de Deus porque eu creio nisso, eu passei por essas coisas, Deus me preparou até aqui para no dia 2, o voto da mulher em você é o primeiro passo da mulher poder lutar por ela, para você representar ela ali no Senado e dizer para todo mundo poder ouvir, você, mulher, não está segura. E eu quero poder contar com você para tornar a vida de vocês, mulheres, mais segura. Exatamente isso que você falou. A mulher não está segura. A mulher mineira, mais ainda, não está segura em nenhum momento. Nem no trabalho, nem na condução até o trabalho, nem no ônibus que leva ela até o trabalho, nem em casa, em lugar nenhum. Eu tenho consciência disso. E eu quero cuidar das mulheres. A minha vivência me trouxe até aqui. Para quem acredita em Deus como eu entendo que nada é por acaso. E que se eu vivi certas experiências na minha vida, foram para me preparar para chegar até aqui. E eu podia muito bem desistir diante do que eu tô vivendo, um luto difícil, em que eu não tenho respaldo financeiro algum para os meus filhos. Eu conto com a ajuda dos meus familiares para arcar com a comida que eu coloco dentro de casa. As pessoas que estão comigo, me ajudando, enquanto eu tô aqui, eu tenho uma pessoa lá em casa para me ajudar com a casa, a Leca. Ela tá lá por amor e por ser mãe também e saber o que eu tô vivendo e assistir a minha realidade e falar, Letícia, eu acredito em você. Você tem que ser eleita, Letícia, porque a gente precisa de alguém como você que sabe o que a gente passa. Por isso que ela tá lá. Porque nem sendo paga por ele, ela não tá sendo. Ele bloqueou ela quando ela pediu o salário dela. Que ele sempre pagou. Falou que agora ele não deve salário nenhum pra ela, não. Uma mulher que tem 6 filhos. Uma mulher trabalhadora. Raçuda.
já teve uma filha sequestrada. Já sofreu todo tipo de violência física, psicológica que você imaginar. Cara, negar o pagamento de uma trabalhadora que tá cuidando dos filhos dele. Aí você vai me falar, Letícia, peraí, mas ele separou de você, é assim mesmo. Não, Henrique, isso não tá certo. Isso não tá certo. Dedicação não se compra com dinheiro, não. Tempo, dedicação, amor, disponibilidade, interesse. Você não compra isso. E eu não tô querendo luxo, não. Você acha que eu tô querendo luxo? Eu tô querendo sobrevivência com meus filhos. Sobrevivência com meus filhos pelo pai deles. Não é pelo meu pai, não é pela minha mãe, não é pelo meu irmão, não é pelo meu outro irmão. Não é eles que têm responsabilidade pela minha vida. Eu quero ter condição de eu mesma pagar tudo pros meus filhos. Você acha que eu não quero? Como mulher, como mãe? Me orgulha. Juntar cada centavinho. Mulher nenhuma trabalha só porque quer, não. É porque precisa, é porque tem filho. Eu sempre me predispus. Eu sempre quis entrar em tudo quanto é negócio dele. Ajudar. Sem salário, inclusive. Porque eu queria ver ele prosperar. Nós, como família, prosperarmos. Eu nunca tive acesso a nada dele. Eu nunca tive uma conta conjunta. Eu nunca tive um cartão dele pra queimar no shopping, como aparentemente eu pareço ser. Nunca tive isso. Ao contrário, o meu dinheiro, os meus 400 mil, que eu juntei até 2015, minha vida inteira, antes de casar, que eu juntei para meus filhos, que era minha poupança, minha segurança para meus filhos, hoje eu não tenho nada. Mas eu não tenho nada porque eu investi em algo nosso. Ele me pediu, falou que me devolvia em 2 semanas. Quando chegou 2 semanas, ele me pediu mais. E quando chegou na hora de mais, ele falou que ia me devolver com juros e que era só mais um pouco, que ia chegar um outro negócio. E nunca foi. E sempre foi dessa maneira. E hoje, sozinha, sem recurso, antes de encerrarmos aqui, você representa o que toda mulher passa. Mesmo você sendo de um padrão mais elevado, mesmo aparentemente as pessoas acreditando que pelo fato de você ter tido toda uma história, você não deveria passar por isso. Assim como outras famosas, Anitta, Luísa Sonza, que teve aquele reiterismo absurdo quando ela se separou. Pessoas, inclusive eu acho que foi você que convidou aquela menina aqui de Belo Horizonte, que o rapaz assediou ela no ônibus também. Eu tive contato com ela, mas a gente não fez live porque ela quis preservar. Preservar. E mesmo assim, mulher nenhuma, independente da posição social e econômica dela, ela não está segura. E hoje, nessa campanha, se você pudesse deixar um recado aqui para a gente poder finalizar, falando com todas essas mulheres, o que você diria para elas com base na sua campanha? O que você consegue ter como promessa real para elas? Prometer, eu aprendi ao longo dos últimos anos da minha vida que é melhor você fazer do que prometer. Eu tô cansada de promessas que não se cumprem. Eu, por experiência própria, escutei muitas promessas vazias. Muitas promessas que eu acreditei e que não se cumpriram. Então, eu não vou prometer nada. Eu vou me comprometer. Eu quero me comprometer com as pessoas. Eu como não como futura legisladora, eu como eleitora, eu acredito numa política que olha pelas pessoas. Que olha com amor, com interesse, de representar dores reais, dores comuns. E eu quero lá, além de fiscalizar, além de entender por que muita coisa que deveria estar acontecendo não está, especialmente quando a gente fala de mulheres. Por que não tem incentivo para algumas iniciativas que já existem? Por que não sai dinheiro para um projeto feminino?
Por que não tem incentivo ao empreendedorismo feminino? Por que não tem eventos de networking femininos disponíveis para o público que precisa? Por que não tem curso técnico facilitado para quem é pobre? Para quem está numa situação de quase miséria lá no Vale de Jequitinhonha? Por que na periferia não existe um incentivo maior? Não existe alguém para subir lá e falar que tem esse curso aqui, ó, vem para cá. Porque ela não tem acesso. Não é simplesmente falar que tem. É fazer essa rede de apoio. É a gente fortalecer mesmo os vínculos entre as mulheres. É a gente trazer soluções de verdade. Eu não quero fazer aqui um projeto que eu vou falar bonito pra você. A política precisa de gente de verdade. Eu quero ser. A minha proposta e o meu compromisso é ser de verdade dentro da política. É ser essa mesma Letícia que eu sou. Porque vaidade e poder não me seduzem. Nunca me seduziram. Eu já participei de um programa de grande repercussão nacional. Aliás, mais de um, né? Eu participei do Troca de Esposas também. Já estive na televisão um tanto de vezes. Isso pra mim é vaidade pura. O meu meio, que é de influência digital, nunca me deixou envaidecida a ponto de eu perder a minha origem, o que eu amo, que é estar com minha avó lá em Turmalina todo final de ano, que é estar com meu tio lá em Capelinha, em toda festa que ele dá para as filhas dele. É participar da vida de pessoas que eu amo. Mas eu não vou fazer política pra mim. Eu quero fazer política, e eu acho que todo político devia ser assim. Essa é a minha opinião. Eu vou fazer política para as pessoas, de carne e osso. Pessoas têm dores diferentes. Eu quero escutar cada uma delas e dar respostas. Eu tenho um tanto de dúvida na cabeça. Eu tenho um tanto de questionamento para os políticos. E poucas respostas reais. E eu vou dizer, se eu não puder fazer alguma coisa, eu vou ser a deputada estadual que vai chegar e vai te falar: Henrique, não dá para viabilizar isso, por isso, por isso, por isso. Vamos tentar de outra forma. Vamos fazer outro projeto. Vamos cutucar o fulano de tal. Eu vou descobrir o caminho. E eu não vou desistir. Como eu nunca desisti de nada da minha vida. Eu nunca desisti de nada. Nem do casamento. Porque não fui eu que desisti. Mesmo difícil. Mesmo sofrendo. Mesmo que eu tivesse que ter até coragem de essa atitude ter sido minha. Mas eu pedi a Deus. E Deus escutou minha prece. Porque eu falei: Deus, eu não sei se é da vontade do Senhor, porque eu fiz jejum, né? Jejum de Daniel. Isso aqui talvez sirva pro corte naquela época, naquela hora que eu tava falando com a Débora. Quando eu fiz o jejum de Daniel, e eu fiz 2 vezes, que eu falei: não, Deus. Sabe quando você não aceita a resposta? 21 virou 42. Vixe Maria. Deus deu a resposta. Que realmente tava muito ruim. E aí pipocou aquele trem no meu corpo todo. E aí eu falei: não, Deus, não. Deixa eu fazer de novo, deve ser que eu confundi. Fui fazer de novo. E quando eu fiz de novo e deu uma outra questão pessoal, que eu vi que realmente tava chegando no limite, Deus me deu todos os sinais possíveis e tava assim: minha filha, acorda, você tá pedindo sinal, uai, tô mandando, mas uai, me ajuda, né? Aí eu falei assim: Deus, se é da vontade do Senhor que realmente isso acabe, se não é pra mim, se não é bom pra mim, se não é bom pra gente, se não é o que tem nos planos do Senhor pra agora, sei lá, que não seja eu a tomar essa atitude, porque eu não tenho forças. Eu tava tão fraca, e inclusive fisicamente, por causa da doença que me acometeu por 40 dias, tava fraca psicologicamente, emocionalmente e fisicamente também. Tava com a saúde super debilitada. Falei: Deus, que não seja pela minha mão. E por mais doído que seja, Deus escutou e não foi pela minha mão. Agora, a partir de agora, eu vou até o fim. Em todos os projetos. Você nunca mais vai desistir. Nunca mais eu vou desistir. Nunca mais eu vou desistir dos sonhos que Deus colocou no meu coração. Eu nunca mais vou desistir de lutar por alguém. E eu vou fazer de tudo.
E não importa qual seja a solução. Porque talvez eu não consiga o recurso para a pessoa do jeito que ela quer, mas eu vou conseguir uma parceria com alguém, um amigo que pode ajudar, uma empresa. Eu vou usar do que tiver ao meu alcance para poder levar luz para toda sombra que eu encontrar em Minas Gerais. Toda sombra. Eu serei dentro da política. Eu tenho absoluta certeza que se Deus me abençoar, se as pessoas acreditarem em mim e acreditarem que eu posso fazer diferença, eu vou honrar cada voto dessa Minas Gerais. Eu vou agradecer essa Minas Gerais inteira. Eu vou percorrer cada cidade que votou em mim agradecendo, conhecendo as pessoas e entendendo o porquê elas confiaram em mim. Para fazer jus a essa confiança. As pessoas precisam confiar em alguém. E eu sou alguém que elas podem confiar.